Paz do Senhor, graças a Deus por esta manhã reunidos aqui. Graças a Deus, irmãos, por esta manhã aqui reunidos nesta escola bíblica. Eu quero agradecer o convite, falar que é uma satisfação, portanto, participar deste momento com todos vocês. Nós vamos tratar de um tema que, na verdade, ele engloba todos os temas que são desenvolvidos no tema geral da armadura de Deus. E quando nós lemos o texto, a leitura bíblica oficial que foi feita, e o texto que é o texto que leva como base para essa escola, nós verificamos alguns itens, alguns elementos que compõem a armadura, e você pode trabalhar cada um desses elementos separado, mas hoje eu queria fazer uma passagem geral sobre eles e destacar dois, que é o primeiro e o último, como começa e como termina a indicação da armadura de Deus para nós. Esse tema ele traz muitas implicações, ele diz respeito a questões práticas da nossa vida, especialmente da nossa vida cristã. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a sequência, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. São 6 itens. Quanto ao cinturão da verdade, ele já começa dizendo exatamente assim, no versículo 14: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. É como se ele estivesse colocando da seguinte forma: para você começar a se equipar para a batalha, você precisa, em primeiro lugar, pensar no cinto. O cinto que segura, que firma tudo. Tudo vai ficar amarrado. E esse cinto tem um nome, é a verdade. Essa semana eu ouvi uma frase que ela disse assim: é tão bom quando a gente trabalha com a verdade, porque no final do processo é ela quem prevalece. Você pode mentir durante todo o processo, mas no final é sempre a verdade que prevalece. Então veja a importância da verdade aí. E todos os outros índices, eles vêm em sintonia com este. Na verdade, vem em função deste. A couraça da justiça, o calçado do evangelho, porque o evangelho não é outra coisa senão a manifestação da verdade de Deus. Nós vamos ver isso em um versículo mais à frente. O escudo da fé. Ora, o escudo, ele é o símbolo da defesa. E o Evangelho de Cristo, ele não é só o anúncio, a exposição, ele também é a defesa. Aqui a gente tem o aspecto da apologética cristã. Apologética, que é o termo que vem do grego, que significa defesa mesmo. Uma resposta racional aos ataques, às críticas que são feitas. Não é? Antes, santificai a Cristo em vosso coração, diz Pedro lá na primeira epístola, 3:15, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Responder, estais sempre preparados para responder. Essa expressão, ela significa exatamente isso. Sempre preparados para fazer uma defesa racional a respeito daquilo que vocês creem. O Evangelho, portanto, só para a gente melhorar o entendimento, ele não é só a exposição, o anúncio, ele também é a defesa. Há uma frase que é atribuída a Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Spurgeon tem essa frase que diz assim, que o Evangelho é como um leão. Ele não precisa ser defendido, basta que você tire ele da jaula.
A ideia aqui é de que nós não precisamos fazer apologética cristã, mas é uma ideia equivocada. Por quê? Porque o pressuposto que está por trás da figura do leão é o conhecimento que nós temos dele, do que ele é capaz. Então as pessoas elas só podem ter medo, temer o leão, se elas souberem o que esse animal é capaz de fazer. Senão elas não têm. Então o evangelho ele não é assim. Simplesmente é um leão, não precisa defender. Apenas tira ele da jaula. Não. Quando nós conhecemos a força do evangelho, é que nós respeitamos, damos o devido valor a ele. Há, portanto, a necessidade sim de fazer uma defesa. Não à toa nós temos esta arma, que ele chama escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ora, o que são os dardos? Senão o ataque. E o que é o escudo, senão a defesa. E nós estamos vivendo um momento na nossa história social em que a igreja ela está sendo muito atacada. A igreja está sendo muito atacada, especialmente pelas ideologias, pelas filosofias que querem contrapor a verdade do evangelho. E nós precisamos ter em mente a necessidade de fazer a defesa. Depois ele traz o capacete da salvação e, finalmente, a espada do Espírito. Veja que a armadura, ela começa com a verdade, que é o cinto, né? O cinturão da verdade, e ela termina com a palavra, que é a espada. É a verdade e a palavra. Há uma interconexão aí. Nós podemos até falar em termos de sinônimos, tomando como base a expressão do próprio Cristo. Jesus disse na oração a Deus, no capítulo 17 do Evangelho segundo João: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então Jesus equiparou a palavra à verdade, a palavra. São dois termos gregos. O termo grego para palavra é o termo logos, que é muito usado também em todas as áreas de estudo que termina com logia, que é o estudo, né? Logos, palavra. João começa o evangelho falando isso. Ele diz: no princípio era o logos, que a gente traduziu, Almeida traduziu por verbo, né? Mas no princípio era o logos, a palavra. E o logos estava com Theos. Theos é o termo grego para Deus. E isso é interessante porque no versículo 14, ele diz: e o Logos encarnou-se. O Logos se fez carne. Ele diz, né? O Logos, a palavra, encarnou-se. Ou seja, tomou uma forma humana. E ele diz assim, João: e nós vimos, logo se fez carne, e nós vimos. Vimos o quê? Ele diz: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade é o aletheia, que é o outro termo para verdade. Então, quando ele diz santifica-os na verdade, santifica-os na aletheia, teu logos é a aletheia. Ele está dizendo isso. Tua palavra é a verdade. Por que isso é importante? Porque essa expressão aletheia, verdade, e essa expressão logos, são os dois termos gregos que os filósofos da filosofia antiga grega se debruçaram para tentar desvendar. A filosofia é a busca pela sabedoria, pelo conhecimento. Ela quer entender o que está por trás de tudo, a fundamentação de todas as coisas.
E eles se valeram desses dois termos. Por isso que nós dizemos que o Evangelho segundo João, ele é o livro mais filosófico da Bíblia. A Bíblia tem muita filosofia, mas o Evangelho segundo João é o mais filosófico de todos. Porque ele está tratando de uma área específica da filosofia chamada metafísica. Veja, é fácil de compreender o que é metafísica. Porque a palavra grega meta quer dizer além, acima. E física, vocês já sabem o que é. É o físico, é o mundo físico, palpável. Então, a área metafísica é a área que trata das coisas que estão além do mundo físico, além da realidade sensível. Quando eu falo realidade sensível, eu estou falando dos 5 sentidos mesmo. Nós percebemos as coisas pelos 5 sentidos, não é? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas quando você não consegue alcançar por esses 5 sentidos, aí você diz, para aí, não existe mais nada além? Existe. É a metafísica. Por exemplo, quando você pergunta a um cientista o que é a mente, ele não tem uma resposta. Ele tem uma resposta do que é o cérebro. Porque o cérebro está no plano sensível, está no plano físico. Mas a mente não, você não vê, você não toca, não cheira. Então, quando você diz assim, existe vida após a morte? Essa pergunta é uma pergunta de ordem metafísica, não é física. Por quê? Porque até hoje ninguém voltou para contar. Está em outro plano. Então, os filósofos, eles trabalhavam com essa ideia de aletheia e de logos. E ficavam querendo compreender qual é o fundamento de todas as coisas. Aí, o evangelista João, ele inaugura o seu texto dizendo: aquilo que vocês estão procurando saber, que é o logos, a palavra, o fundamento do entendimento, eu quero dizer que ele estava no princípio com Theos, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E aí é engraçado, porque engraçado não, é curioso, porque João ele usa um outro termo grego caro para a filosofia, que é o termo zoe. Porque você tem 3 tipos de vida. Você tem a vida biológica, a vida física do corpo, né? Que os estudantes de biologia e de medicina estudam. É o bios, a vida bios. Você tem a vida psique, que é a vida da alma, do pensamento, da mente, do intelecto, das emoções. É a psique, que a psicologia é quem estuda, não mais a medicina, mas a psicologia. Por isso que quem faz o estudo quem se forma em psicologia não faz medicina, é um curso à parte, né? Porque está tratando de outro tipo de vida, não é da vida bio, é da vida psique. Mas existe um terceiro tipo de vida, que é a vida zoe. E que vida é essa? É a vida completa. É a vida que reúne todas as vidas. É o fundamento de toda a vida. E João, ele está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, ele quem é o Logos, e sem ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a Zoe. Está dizendo assim, nele estava a vida de todas as vidas, o fundamento último de todo ser estava nele. E os filósofos estavam perguntando, o que é a verdade? Inclusive essa foi uma pergunta que Pilatos fez quando Jesus estava diante dele, né? Uma pena porque Pilatos ele não ficou para a resposta. E essa pergunta é a pergunta mais importante de toda a história humana, porque ela foi feita tendo diante de si a própria resposta. Porque quando Pilatos disse assim para Jesus, o que é a verdade? Jesus poderia simplesmente ter respondido a ele assim, você está na frente dela. Eu sou a aletheia. Olha que interessante, deixa eu gastar mais 5 minutinhos explicando essa parte, para prosseguir.
Esse termo aletheia é um termo grego que vem de um rio da mitologia grega chamada Letes. Letes é um rio lá na mitologia do esquecimento. A filosofia de Platão dizia que, Platão diz isso na República, no último livro da República, ele diz que quando os homens vêm no processo de encarnação para o nascimento, o seu espírito já está em uma outra vida, em outra dimensão. E aí quando eles vêm para se encarnar, para o nascimento, eles passam pelo rio Letes, que é o rio do esquecimento. Então eles se esquecem da vida que havia lá, no outro plano, na outra dimensão. Por isso que aqui nós ficamos procurando saber qual é o fundamento das coisas. Nós não sabemos. Por quê? Porque esquecemos, perdemos a memória no rio Letes. O que é a verdade? Você sabe que o a é um prefixo de negação. Então, se Letes é o esquecimento, a Letes é a lembrança. Portanto, buscar a verdade é procurar se lembrar do que estava antes. Eles vivem, então, nessa busca, nesse anseio. E o evangelista João, ele resolve o problema, meus irmãos. João está dizendo assim: vocês não precisam ficar quebrando a cabeça, não, porque a aletheia, a verdade, o logos já foi manifestado. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso que, para revestir-se da armadura de Deus, nós precisamos do cinturão da verdade. E ele fecha a armadura dizendo que este cinturão da verdade é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque se você olhar para o Salmo 25, existem várias expressões. Eu quero destacar somente duas, porque a palestra podia ser só sobre o assunto da verdade. Mas eu quero destacar só duas. Veja aí, você que está com a Bíblia, o Salmo 25. Essa expressão está escondida no livro dos Salmos. Pouca gente presta atenção. No versículo 5, 25, 5, ele diz assim, ó: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus. Olhe, preste atenção aqui. Guia-me na tua verdade. Ficou comum as pessoas usarem essa expressão: a minha verdade é diferente da sua verdade. Você vai ver os formadores de opinião falando isso. Nas entrevistas, nos programas midiáticos, eles ficam falando isso. A minha verdade. Portanto, não me venha com a sua forma de pensar, porque eu tenho uma forma de pensar diferente. Então, a minha verdade é diferente da sua verdade. Isso está errado. Por quê? Porque não existe a sua verdade e a minha verdade. O que existe é a verdade. Quando o salmista está dizendo assim: guia-me na tua verdade, ele não está dizendo que existem várias verdades. Ele está dizendo que a verdade no singular é a verdade de Deus. Agostinho de Hipona, o grande teólogo cristão medieval, ele disse: a verdade é sempre a verdade, não importa onde ela esteja. E toda verdade é verdade de Deus. Então não se pode criar essa história de minha verdade e sua verdade. O que existe é a verdade. Às vezes nós a encontramos quando opinamos sobre alguma coisa. E às vezes não. Às vezes coincide e às vezes não coincide. Mas por que a verdade é a verdade de Deus, no singular? Tem um salmo que ajuda a gente a entender isso também, que aqui é a outra referência. É o salmo mais curto da Bíblia. Vocês sabem qual é o salmo mais curto? O salmo mais curto da Bíblia,
o menor salmo da Bíblia. O maior a gente sabe, não é? Que é o 119. Mas qual é o menor? Isso, não esqueça mais nunca. Você volta aí, ó, 2 salmos. O de 119 é o maior, aí você volta 2. Tem o 118 e o 117. É o 117. Só tem 2 versículos. E no versículo 2, ele diz assim, ó: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para... Está aí uma luz. A verdade, ela é única, ela é singular, porque ela não se altera. Ela começa e termina sempre da mesma forma. Ela é para sempre. Ela é eterna. A verdade é isso. E Jesus, ele fez questão de dizer que ele era a verdade. Então a palavra de Deus, a espada do Espírito, é a verdade, e a verdade é o próprio Cristo. Veja, ele disse, né? Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Se ele disse que a palavra é a verdade, é ponto pacífico já para nós isso. Agora ele disse também que ele era essa palavra. A palavra é o próprio Cristo. Como? Naquele versículo também conhecido nosso, 14:6, do Evangelho segundo João. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, ele disse que era os 2 termos gregos, o zoe para a vida e o aletheia para a verdade. Ele disse: tudo isso aí sou eu. Sou eu. Por isso que o certo pregador, ele disse que se você pegasse a Bíblia, se você pegasse a sua Bíblia assim, é uma ilustração, e apertar ela, você pega a sua Bíblia assim e aperta ela bem muito, vai sair sangue. Se você pegar a sua Bíblia e apertar bem forte, vai sair sangue. O sangue que foi vertido no Calvário. Porque Jesus, ele é a própria verdade e ele é a palavra. Aqui nós precisamos prosseguir para o fato de que o cristianismo, a religião cristã ou a exposição desse conteúdo cristão do Evangelho é a verdade que as pessoas necessitam. Tem uma expressão do Franz Schaeffer, que é um filósofo cristão, em que ele diz assim, olha, o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. Quando alguém vier com uma crítica para você, de que a sua opinião ela está baseada na sua igreja, você diz assim: não, a minha opinião está baseada na verdade. E a verdade está dentro da minha igreja, mas está fora também, porque a verdade abrange tudo e todos. Agora, quando a gente trata assim da Bíblia como a espada do Espírito, a palavra de Deus, enfocando agora essa expressão palavra de Deus, 2 diferenças devem ser feitas na abordagem. Uma é sobre inspiração e a outra é sobre confiabilidade. Aquela sobre inspiração é o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus porque foi inspirada pelo próprio Deus. E o fato da confiabilidade é a certeza que nós temos de que este livro é confiável. Ele não é um logro, ele não é um engano. Ele é confiável. Aí você diz assim, mas confiável de que ponto de vista? Do ponto de vista científico, do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista arqueológico. Ele é um livro confiável. Então é essa a diferença. Inspiração de um lado e confiabilidade do outro. Por que que é importante tratarmos disso quando falamos da Bíblia como a palavra de Deus? Porque a Bíblia, ela foi escrita, ela contém 66 livros, vocês sabem.
39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. 66 livros. Ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores, em mais ou menos 1.500 anos. O intervalo, o espaço. Você tem livros sobre história, aqui você tem livros sobre história, sobre pensamento teológico, sobre filosofia, sobre poesia, mas apesar dessa variedade de autores, de escritores, de gêneros e de estilos literários, você não encontra uma só contradição. Se eu pegasse aqui um papel, a gente distribuísse um pedaço de papel para os irmãos, para a gente escrever uma frase sobre um assunto, eu quero que todo mundo escreva uma frase só sobre determinado assunto. Quando nós recolhêssemos todos esses papéis, talvez nenhum concordasse com o outro. Cada um ia dizer uma coisa diferente. Mas nós estaríamos no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo espaço, falando sobre o mesmo assunto, mas não haveria concordância sobre o tema. Não é verdade? Agora, como é que ao longo de 1.500 anos de composição do texto, os críticos olham para ele, se debruçam aqui e não encontram uma só contradição? Tudo isso atesta a confiabilidade da Bíblia e nos dá indícios da sua inspiração. Veja, eu não estou dizendo que por causa disso que eu verifiquei, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que por causa disso, isso me lança uma luz. Isso me acende aqui uma lanterna. Espera aí, esse livro tem alguma coisa diferente. Será que ele é a palavra de Deus? Inspiração se refere à autoridade divina. E aí exige fé. Confiabilidade se refere ao nível de precisão do documento. Estamos falando de ciência. Aí você não tem como contestar. Quanto à inspiração da Bíblia, nós sabemos que ela ocorreu nos escritos, não foram nos escritores. Ela aconteceu no produto, não foi nos produtores. Ela aconteceu no texto original, não foi nas cópias. Isso tem que ficar claro, que é para as pessoas não pegarem a Bíblia e ficarem adorando ela. Nós não adoramos a Bíblia, irmão. Isso aqui, olha, isso aqui é um monte de papel com tinta, impresso, com a capa, às vezes de couro, material sintético, não é? É isso aqui, isso é um livro comum. Então eu não vou adorar isso, um objeto. Eu adoro o Deus que se revelou no texto. Eu não adoro a Bíblia, mas eu adoro o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o conteúdo que está aqui se confunde com o próprio Cristo, que foi o meu Salvador. Então o respeito está no conteúdo, na mensagem. Você tem uma cópia, o pessoal que critica a Bíblia diz assim: eu não acredito na Bíblia porque é uma cópia da cópia da cópia. Se é uma cópia da cópia da cópia, então já se perdeu o original. Aí você diz assim, olha, quanto a essa crítica que você está fazendo, eu tenho os testes. São os testes de confiabilidade, para saber se o documento é válido ou não. Existem pelo menos 3 testes que são feitos. Eu não vou desenvolver aqui eles, porque gastaria muito tempo. Mas eu vou dizer de forma bem objetiva. É o teste da evidência interna, da evidência externa e o teste bibliográfico. O teste da evidência interna, nós já falamos sobre ele. É quando você analisa todo o texto e não encontra uma só contradição. Você encontra dificuldades bíblicas, que com um estudo honesto, quando você considera questões de geografia, de antropologia, de sociologia, de cultura, de literatura, de linguagem, quando você considera todas essas coisas, aí você diz, entendi por quê, não há contradição. Por exemplo, um caso bem simples para a gente. O texto lá de Números, quando Deus está falando por intermédio de Balaão, um profeta, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí em Gênesis 6 você encontra, e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Contradição, o crítico vai dizer. Esse livro não é de Deus. É uma dificuldade bíblica. Mas qual é a resposta para isso? É simples.
A Bíblia utiliza uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma forma humana de se expressar. Porque, irmãos, Deus, ele não pode ser expresso na linguagem humana. Qualquer coisa que eu disser a respeito de Deus, vai ficar sempre aquém de Deus, porque Deus é sempre mais. Se eu disser que Deus é grande, eu não disse nada sobre Deus, porque Ele é maior do que eu acho que Ele é. Se eu disser assim, Deus é justo, eu não disse nada sobre a justiça de Deus, porque Deus, ele não tem justiça, Ele é a própria justiça. Se eu disser assim, fulano é uma pessoa amorosa, eu estou dizendo que você compartilha uma qualidade, uma qualificação, um atributo de Deus. Mas Deus, ele não tem amor. Deus, ele não é uma pessoa amorosa. Deus, ele é o próprio amor. Então eu preciso de uma linguagem humana para tentar me expressar. E aí, a revelação especial de Deus para nós usou um termo que nós podemos entender. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Mas Deus não se arrependeu com o arrependimento que nós temos, que é o arrependimento limitado. Nós estamos presos em um espaço temporal chamado presente. Nós vivemos um passado, estamos no presente e vamos viver o futuro, mas estamos presos no presente. Ninguém volta para trás e também ninguém vai para frente quando quer. Nós estamos presos aqui. Deus não. Ele olha de tudo de fora, porque Ele não está preso no tempo. Ele é atemporal, Ele é eterno. Então não dá para entender Deus com a mente humana, a gente fica se esforçando. Por isso que Ele disse, já que o homem é limitado, eu vou me revelar a Ele de uma maneira especial. Como? Usando a linguagem que Ele conhece, a Bíblia. A segunda evidência é a evidência externa. Essa evidência é aquela que, se você encontra documentos fora do texto, que fazem referência ao texto. Nós temos vários. Existem vários documentos que são contemporâneos do período bíblico, que fazem referência ao texto que está na Bíblia. E a última evidência, que é o texto bibliográfico, é aquele que analisa as cópias. Eu não disse que o escrito diz assim, eu não acredito na Bíblia porque é cópia da cópia da cópia. Aí você responde para eles assim, então analise as cópias. Por quê? Se eu tiver uma cópia diferente de outra cópia, diferente de outra cópia, aí eu digo, realmente o texto não é confiável. Você sabe quantas cópias existem da Bíblia? Cópia que eu estou falando é manuscrito, não é impressão não. Estou falando cópia. Quando não existia imprensa e que foi copiado à mão, pelos maçoretas, pelos rabinos, pelos escribas. Você sabe quantas cópias existem hoje do texto bíblico? Vamos dizer que existem 10. Se existissem 10 cópias e você analisasse 9 cópias e encontrasse na 10ª cópia um erro, você tinha 9 cópias para dizer que aquela 10ª cópia estava errada. Não é assim? Só que o fato é que quando você analisa todas as cópias que existem, você não encontra contradição. Agora eu perguntei, você sabe quantas cópias existem? Dos escritos de Platão, você tem 7 cópias. Dos escritos de Aristóteles, você tem 5 cópias. Dos escritos de Heródoto, de Tucídides, você tem um pouco mais, mas ninguém questiona o texto que esses homens escreveram. Agora você sabe quantas cópias existem na Bíblia hoje? Existem da Bíblia hoje, que estão nos museus, especialmente da Europa e de Israel. Só do Novo Testamento você tem mais de 5.000 cópias. De maneira que um grande apologista disse assim, questionar a confiabilidade deste livro é questionar toda a história. Mas ninguém questiona a história. Então, se você não questiona a história, não questione esse livro, porque ele supera nos testes qualquer um dos documentos antigos. Amém?
eu vou terminar, que já deu tempo, contando só um exemplo de evidência para você perceber o quanto a Bíblia é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Tem um teólogo, eu gosto muito dele, é o Meyer Pilman. E Meyer Pilman, ele disse assim, olha, se a gente considerar os 3 tipos de evidência, a gente tem a evidência histórica, a evidência interna e a evidência experimental. Você vai ver o poder da Bíblia agora. Ele contou uma história, ele disse assim, um menino, ele foi comprar um pacotinho de fósforo lá na loja de química. Aí o menino chegou, pediu ao químico um pacotinho, algumas gramas de fósforo. O químico pegou o pacotinho e deu a ele. O menino foi para casa e entregou. Aí a pergunta que se faz é, o que tem dentro desse pacote é fósforo? Aí diz, você precisa das 3 evidências para dizer se é fósforo ou não. A evidência histórica é a seguinte, o menino vai dizer, eu fui lá na loja, pedi ao químico algumas gramas de fósforo. Ele pegou as gramas de fósforo, colocou dentro do pacote, me entregou, eu vim e trouxe. Pronto. Essa é a evidência histórica. Por quê? É a narrativa do que aconteceu. Aí ele diz, mas precisa ainda da evidência interna. Qual é a evidência interna? A gente abre o pacote e olha e vê que se parece com fósforo. A gente cheira e diz que tem cheiro de fósforo. É a evidência interna. Aí ele diz, mas falta a evidência experimental. Qual é a evidência experimental? É quando você ateia fogo e faz a combustão. É a evidência experimental. A Bíblia, do mesmo jeito. Por quê? Porque a evidência histórica são as narrativas de que ela é um livro composto por homens que foram inspirados por Deus. A evidência interna é que quando você abre o texto, se parece com a palavra de Deus. Quando você cheira, tem cheiro da palavra de Deus. Mas o que vale mesmo é a evidência experimental. E que evidência experimental é essa? É o poder de transformação e de recuperação dos seres humanos. Meyer Pilman, ele diz assim, olha, o melhor argumento é o argumento prático. A Bíblia tem produzido resultados práticos, tem influenciado a civilização, tem transformado vidas, tem trazido luz, inspiração e conforto a milhões e a sua obra ainda continua. Ela salvou e ainda salva. Ela transformou e ainda transforma. Ela recuperou e ainda recupera. Quantas pessoas aparentemente irrecuperáveis não experimentaram o poder transformador dessa palavra? Você tem ex-viciados, drogados, bêbados, fumantes, jogadores, ex-prostitutas, ex-adúlteros, ex-criminosos, ex-traficantes, ex-mentirosos. A igreja está composta de ex. Inclusive, foi a resposta de Jesus à crítica dos fariseus, não é? Ele está comendo, ele está bebendo aí com os pecadores, não é? Jesus disse, não são os sãos que necessitam de médico, são os doentes. Aprenda o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim buscar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso, da mesma forma que foi ateado fogo no fósforo, provocou a combustão, da mesma forma, o profeta Jeremias escreveu, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A Bíblia é martelo porque ela quebranta o coração endurecido. E ela é fogo porque purifica o pecador.
Portanto, nós estamos diante da espada do Espírito, a palavra de Deus, que é a verdade para a solução dos problemas da humanidade. Amém?